Bed, muito obrigado por ter aceito o convite do canal Reação. Fiquei surpreso com a tua história e tenho certeza que a galera que vai assistir também vai ficar surpresa. Eu quero voar com você nas alturas. Uma das coisas que eu fiquei assim um pouco chocado é que você falou que era punk. É. Me conta direito essa história. Como assim punk? Cara, então, como que funciona? E aí, galera, beleza? Como que funciona isso, cara? Eu sempre tive muito envolvimento com a música, assim. Sempre tive um envolvimento forte com a música desde criança, sempre tive uma relação forte com ela. E, na verdade, eu comecei... a gente morava... Minha família foi meio que nômade, assim, lá da cidade de onde eu vim, que é Piraí do Sul. Certo. E minha família meio que morou em quase todos os cantos da cidade, assim, se você pode imaginar. Então, em cada cantinho que a gente ia, eu sempre fazia muitos amigos, assim, sempre fui de trocar muita ideia com a galera, sempre fui de fazer muitos amigos. E numa dessas reuniões, desses lugares que eu fui morar, na verdade, aí eu conheci uma galera, assim, que, na verdade, eles viviam passando por frente da minha casa ali, uma galera que tocava violão, assim. Nem todos eram punk, na verdade, era só uma galera que gostava de tocar violão, assim, gostava de curtir. Aí tinha um desses caras que é um grande amigo meu, até hoje a gente troca ideia, conversa, assim, e tudo mais. E papo vai, papo vem, foi com ele até que eu comecei a aprender a tocar violão. Ah, entendi. Então a gente começou ali na raiz do grunge, né, que é Nirvana. E bandas do tipo. Então, aí foi assim, foi caminhando com esse amigo que me levou a outros amigos. Aí eu fui conhecendo outros caras, e através de outros caras, fui me aproximando de uma outra galera, de uma galera assim muito legal. Não vou dizer que era uma galera assim totalmente errada, uma galera com ideia errada assim, mas assim a gente foi se aproximando da galera e quando viu era o movimento punk da cidade, sabe? É uma cidade pequena, Piraí do Sul é uma cidade pequena, mas eu posso dizer até assim que eu fiz parte do movimento punk daquela cidade, assim, sabe? Cresci com aquela galera ali, passei alguns anos trocando ideias e vivendo o mesmo ideal daquele movimento punk, sabe? Então, foi uma época muito interessante, foi bem louco, assim. Foi bem intenso. Foi bem intenso e foi bem louco, porque eu aprendi muita coisa errada, mas fiquem chocados, eu aprendi muita coisa boa também. Não, então, eu também teve um momento da minha vida que eu andava no largo, teve contato com esse... E realmente eu curtia, cara. Eu curtia estar com algumas pessoas que se diziam punk, se diziam grunge, justamente por conta dessa questão do relacionamento, porque... A impressão que dá é que os caras realmente se entregam, né, nos relacionamentos por conta do ideal, porque realmente é uma tribo, né, velho? Sim. E eu curtia por conta disso. Então, quando você começou a fazer parte desse movimento, não foi nem por conta da ideologia, mas sim por conta do relacionamento com eles. Sim, na verdade, eu comecei a caminhar com essa galera porque nós éramos muito amigos, cara. De fato, isso é uma coisa que nesses movimentos jovens, assim, você consegue identificar muito uma relação de amizade entre os caras, assim, sabe? Se tá todo mundo perdido, tá todo mundo perdido junto. Se tá todo mundo lascado, tá todo mundo lascado junto. Então, todos ali... Hoje em dia a gente passa por essa amizade por interesses, né? Sim. Eu agradeço a Deus porque na minha época eu não vivia uma amizade por interesses, assim, sabe? A rapaziada que tava junto, tava junto. Se era para caminhar debaixo da chuva, caminhava todo mundo debaixo da chuva. Legal. Se tinha só um pouco de bebida, todo mundo rachava só aquele pouco de bebida. Então, assim, eu não estou dizendo que isso é certo. Sim. Mas eu estou falando do contexto... Do estilo de vida, né? De estilo de vida e de amizade que eu tinha com eles. Então, o que basicamente nos unia muito era a música. Sempre foi a música, assim, desde o princípio. Isso porque eles tinham uma banda, eu não fazia parte dessa banda. Quando rolava, esporadicamente, assim, você não quer tocar um baixo com a gente hoje, você não quer, sei lá, ou às vezes eu ia só pra beber, com os caras só pra ficar fervendo mesmo. E era divertido, cara, era divertido, não era certo. Mas assim, pra época, pra quem não tinha entendimento, Lógico.
vivia, como eu posso dizer, né? Eu vivia na minha época sem ter entendimento das coisas. Então, era uma época muito divertida, mas mal sabia eu que o que realmente era mais intenso, mais profundo, ia transformar a minha vida de forma profunda mesmo, ainda estava por vir, assim, eu nem imaginava, assim, cara, que estava acontecendo. Mas assim, nesse meio, cara, droga, bebedeira, assim, tipo, é mato, né? O pessoal realmente usa e abusa. Sim. Como você andava nesse meio? Você teve algum envolvimento com isso? Tive, cara, tive. Eu fui viciado em drogas, assim, em todo esse período. Fui usuário de maconha, mas eu não era um usuário convencional, assim, sabe? Eu era um usuário, assim, forte mesmo. Raiz assim. mesmo. Eu era um usuário raiz nesse sentido e eu era muito viciado em bebida alcoólica também. Muito. Sempre que a gente podia, a gente saía junto com os caras, a gente ia beber. Se eu estava sozinho em casa, eu estava bebendo. Se eu estava sozinho em casa... Isso tudo em Piraí do Sul? Isso tudo em Piraí do Sul. Se eu estava sozinho em casa, eu bebia, eu fumava. Tem até uma história engraçada, porque nessa época, assim, como eu fumava muito em casa, eu achava engraçado que o cheiro de maconha não se espalhava por dentro de casa. E eu não entendia. Aí um belo dia, eu cheguei em casa e eu tinha um tablete de maconha. E eu cheguei em casa, acho que eu devia estar meio aéreo, assim, eu não sabia o que tinha rolado aquele dia. Eu cheguei no meu quarto e deixei o tablete de maconha em cima do rack. Tá, isso você morava com os teus pais? Morava com os meus pais. Meu caneco. E deixei a porta do meu quarto aberta e fui tomar banho. E daí eu tava lá, eu tava tirando a roupa pra tomar banho, de repente o tablete de maconha em cima do rack. Eu peguei e me vesti correndo assim, quando eu abri a porta, a minha mãe tava segurando o tablete de maconha na mão. Meu Deus. Aí você fica naquele tempo assim, tipo que 5 segundos duram uma eternidade. E ela perguntou, o que é isso? Aí a resposta de todo mentiroso, né? Isso é incenso. Nossa. É para queimar, é para perfumar o ambiente. Então, assim, aonde a gente estava, normalmente a gente estava bebendo, a gente estava fumando, só que não era o tipo de coisa que a gente ficava, digamos assim, escandalizando a sociedade, sabe? Sim. Normalmente a gente ia para uma fazenda ou ia na casa de um amigo, mas a gente nunca ficava, como a gente falava lá, né? A gente não ficava marcando toca em lugares cheios de pessoas, assim, coisas do tipo. Mas eu tive um envolvimento, eu posso dizer, bem triste, assim, sabe? Até conversava com um amigo um tempo atrás, aí eu falava que eu não sinto orgulho de contar isso. Quem me dera poder contar para as pessoas que eu não tive esse envolvimento. Mas infelizmente acabei me envolvendo com isso, foi num período de crise de identidade, de crise na família, dificuldade financeira, todo aquele contexto que na verdade envolve a maior parte dos jovens hoje em dia, né? Sim. Que é a crise da identidade, é crise familiar, crise de paternidade e tudo mais. Né? Sim. Então, é justamente isso que eu queria perguntar para você, porque muitas vezes a gente tenta suprir um vazio ou tentar procurar Deus em alguma coisa e a gente às vezes vai para festa, vai para balada, vai para as drogas, bebedeira, enfim, inúmeras coisas, tentar suprir esse vazio e tentar achar quem você é. Então você está me dizendo que basicamente foi isso que te levou a se relacionar com essas pessoas, a usar as drogas, fatores também de casa, com mãe, com pai, essas coisas? Assim, hoje em dia os meus pais, eles são separados, mas eles são cristãos, né? A tua mãe na época já era cristã, não? Não, na época não. Ah, entendi. Mas a minha mãe, na época, ela manifestava o desejo de que eu andasse com pessoas que abençoassem a minha vida. Entendi. Né? Então, assim, os meus pais, hoje, eles são cristãos, são separados. Isso foi antes, né? Antes de cada um conhecer Jesus. E o meu pai saiu de casa quando eu tinha ali por 5, 6 anos de idade. Depois, o meu padrasto, que veio morar com a gente a partir dos meus 7, 8 anos ali também. Uma ótima pessoa, mas que teve problemas profundos com o alcoolismo. Isso ocasionou o falecimento dele também. Quando eu estava em missão no Paraguai, né? Trabalhando com missões também, em 2013.
Entendi. Então, assim, o contexto, eu até lembro da primeira vez que eu comecei a me envolver com drogas, que foi um dia que eu tava muito de cara com a vida, assim. Eu tava naquele contexto da juventude onde tudo deu errado nesse dia hoje, não tem nada dando certo, dificuldade, faltando dinheiro, faltando comida. Eu lembro que naquela época tinham cortado a luz da casa onde a gente morava. A minha família, ela tinha uma boa estrutura financeira, mas, por incrível que pareça, por algo, não sei, assim, a gente começou a passar por um período de extremo vale, assim, sabe? E naquele dia eu falei, quer saber? É aquele momento que você fala... Chuta o balde. Chuta o balde, assim, é isso aí que eu vou viver. Então a crise familiar ali de problemas em casa e assim a crise de identidade mesmo, porque eu sofri episódios de racismo também. Sim, então é isso que eu queria perguntar para você, porque né, a gente sabe hoje a realidade, né, no Brasil e no mundo, e provavelmente você já deve ter sofrido isso. E como que você lidava com isso, além de todos esses outros problemas, né? Drogas, bebedeira, enfim, essa infelicidade. Como que você conseguia lidar com isso? Ou se você conseguia lidar com isso? Hoje em dia eu entendo que você consegue lidar com problemas que têm a ver com o teu caráter quando você sabe a tua identidade. Quando você não sabe a tua identidade, a real identidade que hoje nós conhecemos, que é a identidade que nós temos em Jesus, se você não sabe essa identidade, você dificilmente vai saber lidar com as frustrações e com os problemas que você passa na vida. Só reafirmando assim que o fato de não foram as drogas que me levaram aos meus amigos, sabe? Ou não foi, por exemplo, a música que me levou às drogas, nem nada disso. Foi um conjunto, né? Foi um conjunto das coisas do momento, sabe? Foi um caminho ali que foi... A gente sabe que o diabo trabalha nessas coisas também, então... Mas, assim, naquela época eu não lidava bem. Eu não lidava bem, e a minha mãe também se sentia muito constrangida na época por não saber o que fazer. Então, assim, eu não lidava bem. Eu não lidava bem e pra mim era estranho, era esquisito, sabe? Eu tenho braços, eu tenho pernas. Igual todo mundo, né? Somos iguais, assim, né? Cada um com a sua personalidade, mas... não entendi exatamente o que a cor da minha pele tinha a ver com, sabe, com aquele desgosto das pessoas. Hoje em dia, né, sou um pouco mais maduro, digamos assim, então eu entendo melhor as questões que tem a ver com isso. Então, estudando, caminhando com pessoas, enfim, foi uma outra transformação que aconteceu comigo, mas eu não lidava bem com isso. Legal. Porque realmente, né, tem muita gente que sofre. E, bem, esse basicamente era o contexto da tua vida, né? Era crise familiar, né? Preconceito, sofrendo preconceito, drogas, bebidas e tal. Mas como que você chegou até o Evangelho? Como que aconteceu a tua conversão? Né? Em que momento que foi isso? Cara, esse é pra mim um momento que me emociona, cara, porque toda vez que eu tô orando, assim, eu penso... Às vezes eu tô com as mãos levantadas, assim, adorando. E enquanto eu tô ali, trocando aquela ideia, falando com Jesus, eu penso assim, cara, como é que eu vim parar aqui? Né? Como é que eu vim parar aqui? Então, é uma loucura, assim, porque eu era um jogador de futebol... o meu pai, ele foi um jogador de futebol aqui no Paraná. E assim, eu cresci treinando como uma criança normal, cresceu ali na escolinha do pai, jogando bola, fiz testes de futebol, fiz teste para time grande, assim, e era engraçado que eu sempre fazia teste e não passava, fazia e não passava, fazia e não passava. Aí fica a cargo dos meus amigos que me conheceram se eu jogava bem ou não, né? Mas... Depois deixa nos comentários aqui, galera, pra ver se jogava galera, mesmo. Não mintam. Mas assim, eu sempre fui muito esforçado e meu pai, por ser meu treinador, pegava bem pesado comigo, sabe? E não dava certo, e a frustração no futebol foi um fator que me levou para as drogas também. Porque é aquela coisa, quando você tenta fazer alguma coisa e não dá certo, você vai se frustrando e
você acaba se alimentando dessas frustrações e isso torna essas emoções tóxicas, né? Traz aquilo que a gente ouve muito hoje em dia, que são as emoções tóxicas. Então eu tinha um amigo numa academia, você vê como são dois extremos, né? O cara que era punk, que bebia e enchia a cara, mas que também era um esportista, né? São dois extremos, mas Deus, ele é o cara que ele pega uma coisa que é aparentemente ruim e transforma numa coisa boa, sabe? Então, a gente foi... Eu tinha esse amigo que era da academia e assim, ele começou a falar de Jesus. Ele era cristão e ele começou a falar de Jesus e eu desabafava muito com ele. Comecei a desabafar, comecei a trocar ideia, comecei a contar as coisas para ele e um belo dia ele chegou para mim e falou bem assim, cara, eu preciso falar uma coisa para você. O mundo não gira em torno de você e não gira em torno dos seus problemas. Aí o cara começou a me arrebentar. E eu não sabia por que aquele cara que nem era tão chegado e estava batendo em mim daquele jeito. E ele falou, cara, quero te convidar para você ir para a igreja. Aí, no primeiro convite eu recusei. No segundo convite que ele fez eu aceitei. E aí no outro dia de manhã eu acordei, fui fazer uma caminhada, fui fumar, né? Foi espairecer? Fui espairecer, fui fumar maconha, encontrei uns amigos, e a gente já combinou uma trilha, já combinou um rolê, e naquele dia Deus começou a falar comigo bem assim, e eu não sabia que era Deus. Ele falou, você tem um compromisso às 8 horas da noite, que era um culto de oração, terça-feira. Caraca. A gente se enfiou no meio de uma montanha lá, e eu achando que não ia dar tempo de voltar. Aí de repente os caras pararam no meio da caminhada, vamos voltar embora. Naquele dia a gente perdeu a maconha, entendeu? Um pacote de maconha a gente perdeu, voltou e achou. Meu e Deus. Foi uma coisa absurda, assim. E eu cheguei em casa, detalhe, eu convidei a minha mãe para ir para a igreja, ou seja, a minha mãe é o primeiro fruto que eu ganhei para Jesus sem ser convertido, cara. Que naquele dia ela foi comigo e quando eu cheguei na porta da igreja, acho que é aquele momento incrível que rola com todo mundo, sabe? O mundo parou, sabe? O Criador do universo, ele parou a natureza, ele parou tudo. Ele parou tudo por minha causa, sabe? Deus amou o mundo de tal maneira e, tipo, tava eu ali e ele parou o mundo, cara, pra falar comigo e eu enxerguei Jesus no altar, cara. Uau. E eu tava meio chapado aquele dia, eu confesso. E eu enxerguei Jesus no altar, assim, e Jesus tinha um relógio no pulso. E eu tava olhando assim, eu falando, cara, que doideira, Essa cara. era boa. Essa é, poxa vida. Aí Jesus tava batendo no relógio, assim, ele parou de bater no relógio, olhou pra mim e falou, já tava na hora de você estar aqui, eu tava te esperando. Uau. Então, assim, Jesus veio construindo toda uma história ali. Não tô falando que Jesus me levou às drogas ou nada assim. Mas Jesus, ele me encontrou aonde eu estava. Eu cruzei com alguém que me falou do Evangelho. A paixão que eu tenho por oração e pela Bíblia hoje provém de, eu acho que eu ter me convertido num culto de oração, né? O processo de conversão ter começado ali num culto de oração onde tinham 15 pessoas, né? Orando ou menos. Então, ali começou-se então o processo de conversão. Que legal. E desde lá, a minha vida mudou completamente. Tenho envolvimento aí em muita coisa hoje do ministério, né? Quantos anos você tem, Ed? Eu tô com 28 agora. 28, legal. Então, aí você se converteu e veio para Curitiba. Como que você veio parar em Curitiba? Eu vim parar em Curitiba quando eu aceitei Jesus, né, pelo fato de eu ser músico, então já me envolvi no Ministério de Louvor da igreja. Ah, entendi. Eu toco 4 instrumentos, digamos assim, eu toco violão, guitarra, baixo e bateria. Baixo e bateria é marromeno, né? Marromeno. Aí violão e guitarra, sim, a gente diz que se vira um pouco também. Mas aí eu comecei a fazer parte de um grupo de evangelismo lá em Piraí do Sul e daí conheci o Projeto Imersão, que hoje está, né, na época era na liderança do pastor Rodrigo, aqui de Curitiba também,
e hoje está na liderança do Ulisses e da Letícia, que estão matando a pau, cara, no Imersão. Inclusive, galera, eles já aceitaram o convite e eu quero trazer eles aqui para vocês conhecerem a história deles também, que é sensacional. Esse é o casal. Uli e Lê, eu tô reconvidando vocês, hein? Ó, tem que vir, hein? Eles são um casal sensacional, assim. A Letícia foi uma das primeiras grandes amigas que eu tive aqui em Curitiba que me acolheu como um amigo, assim, sabe? Que Quando massa. eu vim morar aqui. Mas, enfim, em 2010, vim participar da campanha de evangelismo em janeiro. Ou seja, era para eu participar só 20 dias. Aí precisaram de um oficineiro para a campanha do Paraguai. Meu Deus. E precisaram de um oficineiro depois da campanha do Paraguai para o retiro de carnaval. Entendi. Eu saí de casa para ficar 20 dias fora, fiquei quase 2 meses fora de casa. Minha mãe enlouqueceu. Uau. E foi muito engraçado isso. E hoje a tua mãe tá firme na igreja. Está firme na igreja. Ela lidera um grupo de mulheres lá, reúne as senhoras assim na casa dela para ter um tempo de comunhão lá. Que legal, cara. E legal. hoje é aniversário dela. Parabéns, mãe. Te amo. E assim, aí eu vim parar em Curitiba em 2014, que eu vim morar definitivamente, vim para trabalhar e para estudar, mas mal sabia eu as reviravoltas que Deus ia fazer na minha vida. Então, em 2014 vim morar aqui, aí trabalhei em alguns lugares, aí Deus começou a mexer os pauzinhos do jeito dele, da forma dele, para que eu estivesse cada vez mais inserido no ministério e inserido nas coisas dele, assim. Que legal. Hoje você está bem envolvido, que hoje você pastoreia algumas pessoas, né? Está estudando teologia. E para a gente, né, encerrar aqui, hoje você faz parte de uma banda que eu curto muito, que é a Indelevel. Galera, vou colocar aqui o canal deles nos cards. Ele é o guitarrista da banda. E como que é para você, cara, estar na Indelevel? Cara, a Indelevel é um projeto de Deus, cara. Sabe? Nós estamos vivendo um momento onde existem várias promessas se cumprindo sobre o Brasil, sabe? Quando Deus falou comigo há anos atrás que eu estava indo dar uma oficina em São Paulo, depois a gente ia para Minas Gerais. E eu não estava nem morando aqui em Curitiba. Deus falou que eu faria parte de algo no reino dele. E assim, poderia ser eu ou não. Então a glória é de Deus, a honra é de Deus, enfim. Mas fazer parte da Indelevel é algo maravilhoso, assim, porque eu creio nos propósitos de Deus para esse ministério. Então, nós não fazemos música só por fazer. Sim. Nós não somos só mais uma banda que integra um grupo de bandas que fazem um determinado tipo de estilo de louvor. Nós somos uma banda que integra o ministério de louvor do culto de jovens, que é o Alta Frequência. E todos nós ali, boa parte faz parte do Ministério de Louvor da Igreja, no contexto geral. E fazer parte de um discipulado com o Barba, né? Com o pastor Carlinhos e a pastora Suelen também. São pessoas que eu amo demais, assim, eu agradeço a Deus pela vida deles, porque me acolheram, né? Como liderado, me acolheram ali, digamos, como filho, e sempre temos aqueles cafés juntos ali que a gente toma, a gente troca ideia. Eles sempre me ajudando nos momentos bons e ruins, estando ao meu lado. Tive crises e tive problemas aqui, né, para resolver, então eles estiveram sempre ao meu lado. Então não se resume só a Indelevel, mas se resume só a banda, né? Só a banda, mas se resume praticamente uma família para você, então. Isso, se resume ao Alta Frequência, se resume aos ministradores, na liderança da pastora Patrícia também, se resume a vários ministérios que eu faço parte e que eu ajudo hoje. Então, basicamente, eu faço parte do Ministério de Louvor da Igreja, faço parte da Indelevel, faço parte do Ministério de Missões também, né, com mais missões, quando possível eu estou junto com a Imersão também. Tem os ministradores e tem as salas de oração também. Tem um projeto legal vindo aí, galera, fiquem ligados. E também tem tudo isso que tem rolado, sabe? Salas de oração e os grupos pequenos também, né? Que eu tenho um grupo pequeno. Sim. E Deus tem me abençoado e tem dado a graça de servi-lo com aquilo que eu tenho, sabe? Muita gente vê a gente lá no altar, talvez tocando ou trabalhando, mas eu falo que aquilo é a cereja do bolo, porque o que realmente importa que a gente viva é aquilo que a gente vive por trás do instrumento, por exemplo. Muita gente acha que louvor e adoração é só chegar, pegar a guitarra e tocar.
Cara, a guitarra não toca sozinha e a guitarra não adora. Quem adora somos nós. Sim. Então, se você... Entra muito em questão aquela coisa do que ministrar, né? Se você não tem vida com Deus, se você não tem intimidade, se você não ora, se você não lê a Bíblia, o que é que você ministra sobre a vida das pessoas? Isso é muito verdade. Cara, muito obrigado por ter compartilhado com a gente a nossa história. Valeu, eu que agradeço. Bem feliz mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever, pois toda semana postaremos novos vídeos. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Eu quero